Calibragem de monitor é o básico, mas não é trivial. E aí, aqui é o Gustavo Lucena, do Laboratório 18%. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouquinho das dúvidas que a gente recebeu no nosso Instagram. Eu fiz um post no Instagram e no Facebook sobre calibragem de monitor, quais eram as dúvidas que as pessoas queriam tirar. E a gente recebeu umas dúvidas bem legais aqui. Eu queria passar para vocês um pouquinho dessas perguntas aqui. Isso é algo que a gente quer fazer mais vezes, de colocar alguns posts no Instagram, então segue a gente lá no Instagram, vou colocar o link aqui embaixo. Então a gente falou sobre calibragem de monitor. A primeira dúvida que eu achei legal aqui foi da Tayane Souza. Ela perguntou: como saber se a calibragem feita é realmente a verdadeira, sem precisar revelar uma foto? Essa questão de a verdadeira, se eu explicar um pouco o que é a calibragem, as coisas vão ficar mais claras. A intenção da calibragem de monitor é fazer com que o visual impresso seja o mesmo do que você vê na tela, né? O mais próximo possível. Entretanto, não existe só um tipo de papel, só um tipo de tinta. Então, se você não é a mesma pessoa que imprime, se você não imprime no seu próprio ambiente controlado de cores, então você faz uma terceirização de impressão. É o que 99% dos fotógrafos fazem. A gente imprime em algum lugar, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar no padrão neutro de fábrica. De fábrica, não. No padrão neutro da indústria. O padrão mais usado atualmente é o iluminante D65. E você tem algumas opções no software de calibração. Mas, normalmente, a gente calibra para o iluminante D65. Depois eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Já que a gente não é quem imprime, não dá para ter uma fidelidade perfeita, sendo que é outra empresa que compra os insumos e material. Mas o que dá para a gente ter é o monitor mais neutro possível, para que a gente possa emular a impressão também, né, utilizando os perfis da encadenadora. Também isso é uma outra dúvida que a gente recebeu. E para que a gente possa ter um monitor neutro e saber para onde vai desviar cada coisa, cada finalidade. Então, não existe a calibragem verdadeira. Se está calibrado ou não, você pode ter um perfil, um alvo, que é, por exemplo, o D65, como eu falei, é um alvo que a gente vai fazer com que o monitor fique daquela forma, daquele padrão de indústria. E para você saber se está calibrado ou não, o mesmo software de calibragem faz também a revisão para saber se está calibrado ou não, se deu certo ou não. Ele consegue mostrar isso sem você precisar ficar imprimindo. Outra dúvida que a gente recebeu é possível calibrar a tela sem o uso de aparelho, sem o uso de hardware? Sim e não, né? Dá para calibrar, mas não fica bom. Esse é o problema. E se é para ter fidelidade, não dá para ser mais ou menos. O que acontece é que o nosso olho ele recebe muita influência. O nosso cérebro, na verdade, ele está sempre equilibrando cores, ele está sempre se adaptando ao ambiente. Você chega num ambiente todo amarelado, luz de vela, com pouco tempo você consegue distinguir que uma blusa, que na verdade está sendo iluminada pela luz amarela, e ela é branca, vamos dizer assim, ela está amarela naquele lugar, mas o teu cérebro já sabe dizer que ela é branca. E esse balanço de branco do cérebro atrapalha a gente a ter total percepção das cores na tela do nosso computador. Então, fica difícil você fazer isso no olhômetro. Por isso que existem os hardwares. Então, eu não aconselho ninguém a fazer calibragem de monitor nesses sites ou programas, porque pode acabar criando perfis de calibragem muito malucos e pode ser bem prejudicial para o trabalho, gerando muito retrabalho depois de impressão. Só para deixar claro, o que faz o hardware, né? Esse aparelhinho aqui, ou né, os semelhantes a esse, ele serve para ler o que o software da calibragem vai mandar para a tela. Ele lê como a tela enviou, como a tela mostra essa cor, e aí ele faz uma tabela de comparação entre, por exemplo, o software mandou um vermelho.
Aí ele vai ler, esse vermelho está um pouquinho desviado para o magenta. Ele faz uma tabela, o que deveria ser isso está saindo assim. E com essa tabela, o seu sistema operacional vai fazer a compensação. Então, é uma conversa entre o hardware do colorímetro ou espectrofotômetro, que lê as informações, cria a tabela e a sua placa de vídeo, junto com o seu sistema operacional, vai criar a diferença. Vai pegar essa tabela, então quando eu for mandar vermelho, eu vou mandar ele assim para que seja ajustado ao padrão D65 ou o padrão que você escolher. Outra pergunta que a gente recebeu do Marcos Germano. Já tentei alguns ajustes e a cor da impressão ficou próxima, mas a luminosidade, exposição, ficou baixa na impressão. O que fazer? Isso acontece muito. A gente acha que a gente pega um target desse aqui, compara com a tela do computador, e o que acontece é o seguinte: a tela do computador, ela está emitindo luz. Então, por natureza, vai ser um pouco mais brilhante do que um papel. Porque o papel, você só consegue ver o que há nele porque a luz vem, bate nele, reflete e vai no seu olho. Por isso você consegue ver o que há no papel. A tela do computador não, ela está emitindo ela mesma a luz. Isso já dá uma grande diferença nessa questão da luminosidade. Outra grande diferença, que é o mais comum, o que mais causa esse problema, vamos dizer assim, é aonde você visualiza o seu papel, a sua impressão. Isso faz toda a diferença. Se você visualizar no sol da manhã, das 8 horas da manhã, lá do lado de fora, colocar debaixo do sol, você vai ver toda a luminância, toda a informação que está impressa aqui. Se você vê num lugar escuro, você não consegue ver. Ou se você está olhando para a tela do seu computador que está super clara e imediatamente olhar para o papel, seu olho ainda não vai equilibrar. Então, tudo isso causa diferença de luminância e até de cores. Por isso que existem caixinhas de prova de cor que você coloca lá e vai estar iluminada por uma luz D65, que é o padrão. Essa luz vai emitir no papel, você vai ver e aí você consegue comparar bem com a tela, com a sua tela. Outro detalhe também é que normalmente para telas de pré-impressão a luminosidade tem que ser baixa mesmo. Por isso que eu sempre recomendo, se você não tiver controle sobre a luz que há no seu ambiente de tratamento de foto, recomendo sempre que você escureça o máximo possível, que você deixe escuro, porque isso vai evitar de outras cores interferir na sua percepção de cores, né, da sua tela. A sua tela pode ficar mais baixinha, né, a luminosidade dela, para que ela fique mais próxima de um papel visualizado num ambiente comum. Nem todo monitor consegue ser bom e equilibrado em baixa luminosidade. Então, os mais profissionais vão conseguir fazer isso, os monitores melhores. Por último, para não ficar muito longo, o Marcos também mandou essa pergunta muito legal. Como eu uso essa cartela de cores? Provavelmente ele está falando do Color Checker, que eu coloquei lá no nosso post, que tinha um Color Checker. Deve ser sobre isso que ele está falando. O Color Checker tem várias formas de você utilizar ele. Ele não é bem para você calibrar o monitor. Também dá para você comparar, né? Se você tiver uma imagem do Color Checker bem fiel, você compara com ele na realidade. Mas ele é feito, na verdade, para calibrar câmeras. Você fotografa ele sob uma luz determinada, ou se você está no estúdio, você vai lá e precisa de fidelidade total de cores na hora de fotografar um produto, por exemplo. Você tem o seu controle de luz, então você faz uma foto com o Color Checker e com essas informações, com essas cores, através da sua lente, da sua câmera, você vai conseguir calibrar a sua câmera, a sua imagem, para que ela fique mais próxima do real. Por quê? Porque existem softwares da própria X-Rite, ou software da empresa que for do Color Check, ou software da própria Adobe, que tem dentro dele as informações dessas cores. E ele faz a mesma coisa, calibragem, ele vai comparar esse tom de marrom, através da sua lente e câmera, deu essa diferença em relação ao tom de marrom que deveria ser. Então, com base em todas essas informações, ele vai criar uma tabela e o Lightroom, ou o software que você estiver usando, vai usar essa tabela para poder calibrar a sua câmera. Então, isso aqui serve para calibrar a câmera, o conjunto câmera, lente e luz. Para quem precisa de fidelidade de cores ou quiser criar um perfil de câmera diferente, que é o que a gente fez
nos nossos presets, então é legal ter um color checker. Ele serve para isso, para calibrar a câmera novamente, fazendo uma comparação entre o que deveria ser e o que está sendo mostrado. Então, se você é de Brasília e precisar de um serviço de calibragem de monitor, a gente pode fazer para você. Você pode mandar um e-mail aqui embaixo e agendar o horário. A gente vai até o seu ambiente de trabalho, faz a calibragem do monitor, a gente conversa um pouco sobre o ambiente, se precisar fazer alguma alteração no ambiente, alguma coisa assim, a gente pode conversar bastante. Então, se precisar, é só agendar aqui embaixo no e-mail, tá bom? Bem, então é isso. Eu espero que a gente possa ter mais desse contato de saber as dúvidas de vocês. Se você tiver mais alguma dúvida sobre calibragem, coloca aqui embaixo nos comentários, ou a sugestão do próximo vídeo sobre alguma dúvida, alguma coisa assim. Escreve pra gente, a gente vai também manter contato lá no Instagram. Até mais, então.